Bom, boa noite a todos. Hoje a gente está tendo o prazer aqui de receber no nosso Homem Vale Convida a doutora Ivênia Prada, que dispensa apresentações, né? Mas a doutora Ivênia é médica veterinária, mestre e doutora em medicina veterinária, foi professora titular da USP, autora de vários trabalhos científicos, de vários livros, né? Entre eles a questão espiritual dos animais, sobre a qual ela vai falar aqui com a gente, coautora do livro Cérebro Triuno, né? Então, assim, a gente não vai nem citar mais coisas, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui falando do currículo da doutora Ivênia, né? Então, a gente fica muito feliz de ter ela aqui com a gente, dela ter feito a gentileza de aceitar o nosso convite, né? E nós ficamos muito felizes e honrados com a presença dela, e ela vai brindar a gente com essa palestra da noite de hoje, né, sobre a questão espiritual dos animais. Doutora Ivênia, fique à vontade aí. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aí, da Amivale, o pessoal todo que está na sala, o pessoal que vai nos ver e ouvir depois. Então, eu sou muito grata pela oportunidade, não apenas da tarefa, mas também do encontro, né, com os companheiros de mesmo ideal, o que a doutora Marlene chamava de divulgação do paradigma médico espírita, né? E toda vez que eu trabalho com alguma AME, como é o caso de hoje, eu refiro a figura dessa nossa líder, né, para todos sempre, doutora Marlene Nobre, com muito carinho e com muitas saudades. Então, sou muito grata pela oportunidade. Bem, então hoje eu preparei para vocês esse tema, que ele representa, assim, um resumo do conteúdo do livro de mesmo nome, né, a questão espiritual dos animais. Então, vamos lá. O que eu tenho notado na minha vivência como médica veterinária e como espírita é que muitos de nós, seres humanos, tratamos os animais como nossos irmãos, como nossos companheiros, né? Vou mostrar algumas figuras assim que podem falar sobre isso. Os idosos, às vezes, são muito afetuosos com os animais, as crianças, não é? Os animais mesmo entre si. Então, a gente vê todo um clima de afeto, de amizade, de fraternidade. Mas, por outro lado, eu percebo que, às vezes, pessoas que dentro da sua casa têm o maior carinho com o seu pet, com o seu chamado animal de estimação, de repente, ele tem outro comportamento em relação aos outros animais. Por exemplo, os animais que são criados industrialmente e abatidos industrialmente para consumo, os animais que são utilizados em pesquisa, e mais ainda, o pior de tudo, os animais que são utilizados nos deprimentes espetáculos de diversão, como é o caso das provas de rodeio, vaquejada, rinha de galo, rinha de pitbull, farra do boi, né, que tem lá em Santa Catarina, teve, e de maneira escondida em alguns lugares ainda tem, puxada de cavalo. Então, tem muitas atividades humanas em que os animais são submetidos à exploração, com sofrimento físico e, às vezes, também com sofrimento mental. Então, é de se perguntar por que o ser humano tem esse comportamento tão díspare. Dentro da sua casa, ele é todo afetuoso com o seu pet, mas ele, com os outros animais, ele tem uma atitude diferente. O professor Romano, aqui de Campinas, da Unicamp, ele tem uma postura, é filósofo, ele fala assim: o ser humano tem uma facilidade muito grande para entrar em vácuos éticos. É exatamente isso, ele tem uma postura, toda como alicerce ter um embasamento teorético, de repente muda para outro cenário, ele tem outra postura, né? Ele entra nesse tal de vácuo ético que ele refere. Então, por que isso acontece, né? Olha essa fala de Guimarães Rosa, como é interessante. Se os animais só inspiram ternura, todos eles, né? O que houve então com os homens para terem essa postura diferente? Para alguns animais, afeto, para com outros animais, indiferença, subjugação e exploração. Penso eu que a razão disso tudo está na ignorância, no desconhecimento da verdadeira natureza dos animais. Será que os animais são só o corpo físico, não é?
ou eles têm também uma outra realidade como nós seres humanos temos? A literatura espírita é pioneira em dizer que sim, os animais têm duas dimensões, a dimensão do corpo físico e uma outra dimensão correspondente ao que nós chamamos de princípio espiritual. Então, vamos falar alguma coisa sobre a verdadeira natureza dos animais, porque, como eu disse, na minha leitura, esse é o verdadeiro motivo dessa discrepância de comportamento do ser humano para com alguns animais em casa, com afeto, e para outros animais de maneira totalmente com indiferença. Então, eu vou citar algumas coisas da literatura espírita e eu gostaria que vocês prestassem atenção que tudo que eu disser eu vou citar a fonte. Aqui eu estou citando o Livro dos Espíritos, questão 597. Kardec pergunta aos espíritos se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. E eu destaquei essas duas palavras, inteligência e princípio, porque Kardec usa essas duas palavras em outras perguntas, e elas têm um significado. Vocês perceberam, meus amigos, que Kardec não está perguntando aos espíritos se os animais têm inteligência, ele está afirmando. Porque ele está dizendo, bom, já que os animais têm uma inteligência, né, há neles um princípio independente da matéria. A gente sabe lá pela questão 27 do Livro dos Espíritos que só existem dois princípios criados por Deus. O princípio inteligente ou espiritual relacionado ao espírito e o princípio material relacionado à matéria. Então, o Criador, o espírito e matéria são os três únicos elementos do universo, né? Então, se Kardec está perguntando, já que existe inteligência nos animais, ela está ligada a um princípio independente da matéria, praticamente ele está respondendo a pergunta, porque se só existem dois princípios, não é? Então, se ele está dizendo independente da matéria, qual é o outro? É o princípio inteligente ou espiritual. Então, os espíritos respondem de maneira afirmativa, sim, os animais têm uma inteligência ligada a um princípio independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo físico. Olha, essa informação da doutrina espírita é pioneira há mais de 150, 160 anos, né? Informação de que os animais têm inteligência e ainda em outras questões do Livro dos Espíritos, outra informação pioneira, que a inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Que coisa extraordinária, porque a própria neurociência de hoje, da ciência acadêmica, ela tem uma forte corrente materialista que nega essa informação da obra espírita, de que a inteligência seja atributo do espírito, porque ela acha, não, que a inteligência, a consciência, a vontade são tributos resultantes do metabolismo intrínseco do cérebro, né? Então, isso a literatura espírita é absolutamente pioneira nessas informações que são fundamentais para o entendimento da verdadeira natureza dos animais. Eu vou contar um caso para vocês que vai confirmar a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Esse caso do Lorde, cão de Chico Xavier, está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida companheira, que faleceu ano passado, né, de Covid, Sueli Caldas Schubert. Então é assim, olha, Chico Xavier, naquelas décadas 50, 60, eu também fazia isso, a gente se comunicava mais por carta, porque não tinha celular, não tinha fax, né, as facilidades que nós temos hoje. Em uma das cartas, diz a Sueli, datada de 25 de janeiro de 51, escrita a Vantuil de Freitas, então presidente da FEB, Chico conta que o seu cão Lorde foi ficando adoentado, muito idoso, e morreu. E na hora da morte, na hora do desencarne, ele vê José, o seu irmão já desencarnado, vir em espírito, acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. E ele continua a carta dizendo assim, nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da presença espiritual do Lorde. Então, esse caso de Chico Xavier, que está relatado em carta pela Sueli Caldas Schubert, no livro Testemunhos de Chico Xavier, ele é uma confirmação
ele é um testemunho da resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Sim, os animais têm um princípio inteligente, têm uma inteligência que sobrevive à morte do corpo físico. Que coisa bonita, né? Em todos os livros aí que contam a vida de Chico Xavier, tem casos muito bonitos. Por exemplo, também nesse livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, tem uma cena em que Ramiro está conversando com o Chico, estão lembrando do Lorde, e o Chico diz isso. Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos, né? Então tem tudo isso. Bom, vamos ver alguns atributos da alma, do princípio inteligente dos animais. Inteligência e outros, né? Por exemplo, ao falar de instinto e inteligência, na Gênesis de Kardec, capítulo 3, itens 11 a 13, está escrito assim, olha, o animal carniceiro, coloquei um carniceiro aí, ou seja, um predador, né, que come carne. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento são atos de inteligência. Olha, outra afirmação muito importante, não é? Porque está dito aí na Gênese, cuja primeira edição é de 1868, que os animais agem por instinto, mas também por inteligência. Porque existe aí na cultura popular a noção equivocada de que o ser humano age por inteligência, os animais agem só por instinto. Isso está errado. Tanto na ciência acadêmica, na etologia, ciência do comportamento, quanto na obra espírita, está já o conceito de que todos os seres, animais e seres humanos, agem por instinto e também por inteligência. Que coisa bonita. Continuando. No Livro dos Espíritos, ali pela questão 599, Kardec pergunta: a alma dos animais poderia escolher a espécie em que preferiria encarnar-se? Não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Eles têm para as suas necessidades, mas não para esse tipo de opção, né? Que é muito assim mais sofisticado. Não, os animais não têm. Na 601, os animais seguem uma lei progressiva, entenda-se pelo processo reencarnatório. Como os homens, sim, os animais também progridem pelo processo reencarnatório. Os animais pensam. Olha, isso está em Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, capítulo 4. O título é Pensamento das Criaturas, diz André Luiz. A angelitude emite o seu pensamento em raios ultra super curtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas. E os animais em ondas fragmentárias. Isso de ondas fragmentárias, quem quiser ver com mais detalhe, entre no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. É maravilhosa a transformação das ondas fragmentárias em pensamento contínuo, naquela criatura que está entrando no período de humanidade. Não é? A obra de André Luiz é fantástica em relação a isso. Em outro livro de André Luiz, No Mundo Maior, capítulo 3, o mentor Calderaro tem um conceito muito importante. Diz ele, a crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Olha, no meio espírita, vocês vão concordar comigo, meus amigos, que não existe um consenso, uma única opinião a respeito da atuação do princípio inteligente. Se começa no mineral, no vegetal ou no animal, não é verdade? Mas olha, Calderaro está sinalizando que é no mineral, porque ele diz a crisálida da consciência já está no cristal a rolar na corrente do rio, aquela pedra, aquele seixo que rola na corrente do rio, né? Para quem não é da área da biologia, crisálida é o termo que se usa naquela fase reprodutiva da borboleta, quando a larva da borboleta ela está envolta por aquele casulo. Então, dentro do casulo, aquela larva é chamada de crisálida. Ou seja, em termos metafóricos, em termos simbólicos, crisálida a gente pode entender aqui como sendo potencialidade, não é? Porque depois da metamorfose, a crisálida sai como borboleta. Então, aqui a crisálida nós podemos entender a potencialidade da consciência já está naquele cristal a rolar na corrente do rio. É uma informação também absolutamente pioneira,
de Calderaro no Mundo Maior, capítulo 3. Essa outra de Calderaro também no Mundo Maior é muito bonita. O papel do cérebro, diz ele, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu que sou médica veterinária, trabalhei 44 anos na Faculdade Veterinária da USP, a maior parte do tempo em neuroanatomia. Eu fui à Faculdade de Medicina, fiz um estágio de 3 meses, há muitos anos, com o professor Max de Barros Herat. Estudei o cérebro humano do ponto de vista macro e mesoscópico. Depois fui para a veterinária estudar o cérebro dos animais. Tem tudo a ver o que Calderaro disse a respeito do cérebro na questão evolutiva. O cérebro realmente é o órgão de manifestação da mente, desde a animalidade primitiva até as várias espécies do gênero humano, chegando até nós nos dias de hoje, né? Bom, então eu quero salientar novamente, meus amigos, o pioneirismo da doutrina espírita, seja no Livro dos Espíritos, as várias questões, na Gênese de Kardec, especialmente capítulo 10, Gênese Orgânica, capítulo 11, Gênese Espiritual. O Livro dos Médiuns, o capítulo 22, trata da mediunidade dos animais. Kardec questiona, será que o fato do animal ser sensível à presença de espíritos, isso caracteriza a mediunidade? Olha, então a obra espírita, ela tem muita informação a respeito dos animais. Certa vez eu cheguei a uma casa espírita para fazer uma palestra, e uma senhora veio de encontrar mim e falou, professor, eu estranho a senhora fazer uma palestra sobre isso, porque na obra espírita não tem nada sobre os animais. Eu falei, meu Deus, olha, eu sinto reconhecer que a senhora ou não conhece a obra espírita ou leu sem atenção, porque tem muita informação, não é? Na Revista Espírita, em todos os livros da codificação, André Luiz, Emmanuel, muitos autores, né? Caiba Schutel, tem muita coisa que a gente pode reunir. Então, nesse livro de que eu estou tratando o conteúdo hoje, a questão espiritual dos animais, eu refiro sempre à fonte do que eu estou dizendo, não é? Para que o que eu esteja dizendo tenha credibilidade. Está na obra espírita, né? Nos vários setores, né? Então, de tudo que nós vimos até agora, meus amigos, o que eu estou apresentando para vocês, nós podemos concluir que, na visão espírita, os animais são considerados, sim, seres espirituais em evolução, nossos companheiros dessa jornada evolutiva, não é? Quando eu faço esse estudo, à medida que eu fui estudando esse assunto, eu fui me interessando também em saber, dentro do contexto da ciência acadêmica, se existia algum paralelo entre uma coisa e outra. E hoje nós podemos dizer que sim, porque a ciência de hoje, ela diz assim, os animais são seres sencientes. O que é isso? A senciência diz respeito à capacidade do ser de sentir. Essa palavra vem do latim sensiens, que quer dizer que sente. Agora, a sensibilidade, ela não está desconectada de outros atributos do espírito, não é? Porque nenhum ser vivo sente e ele não tem memória, nenhum ser tem memória e não faz a relação, não faz a associação de ideias. Então, essas coisas todas, elas vêm num pacote. Sensibilidade, associação de ideias, mecanismos de retenção de memória. Então, tudo isso. Então, quando a gente fala em senciência, isso não diz respeito a, não, o animal sente. Não, junto com a sensibilidade vem todos os outros atributos de que eu tratei até agora, não é? Nesse livro que eu vou mostrar para vocês, olha, que está referido nesse site, Instrumento Animal, o uso prejudiciais de animais no ensino superior, coordenado pelo Tales Stress. O primeiro capítulo eu que escrevi, exatamente com esse título, Os Animais são Seres Sencientes, mostrando como, dentro do cânon da ciência acadêmica, os animais são considerados. Os animais são considerados como seres sencientes, né? Bom, então, o Peter Singer, que é um filósofo contemporâneo, e esse livro dele, A Libertação Animal, de 1975, foi, assim, um rompimento nesse preconceito de que os animais são seres que existem para nos servir, não é? Então, ele diz assim, nesse livro, ele faz uma abordagem da senciência, dizendo, senciência
é a capacidade de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Então, o animal, quando ele está sentindo alegria, ou ele está em desconforto, ou ele está em sofrimento, ele tem consciência do que ele está sentindo, né? Porque então não seria sentir, porque o sentir, olha o que o verbo está dizendo, ele sente, ou seja, é lá no íntimo da criatura viva, seja ser humano, sejam outros animais, é que ele está vivenciando, e de forma consciente, a percepção que ele teve do estímulo que chegou até ele, né? Então, isso é a ciência. E também tem muita coisa escrita já há muito tempo. Por exemplo, Charles Darwin, ele não usava o termo ciência, que foi criado depois. Mas nessa publicação de 1872, A Expressão das Emoções do Homem nos Animais, ele já diz coisas extraordinárias. Por exemplo, ele diz assim: não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. E na apresentação do livro, ele diz assim, que ele começou a se interessar em observar isso nos animais, vendo o comportamento dos cães que conviviam com os filhos dele. Porque então, quando existia um momento de alegria, os filhos tinham um comportamento, uma manifestação, os animais também. Quando era alguma coisa de susto, uma chuva muito forte, um raio, um trovão, também o comportamento dos cães e dos filhos dele eram similares. Ele começou a elaborar esse conceito e está tudo escrito nesse livro, né? A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, 1872. Lembrando, curiosamente, que Darwin foi contemporâneo de Kardec, né? Isso é um dado também muito interessante. Bom, na meados da década de 1960, surge essa criatura, biólogo americano, Gregory Bateson, e ele traz para dentro do bojo da ciência uma novidade, porque desde a Revolução Científica do século XVII, a ciência se tornou um meio de caráter materialista. Então, essas coisas como mente, psiquismo, ficaram de lado, ainda mais dos animais. Nunca mais ninguém falou em mente e psiquismo nos animais, né? Pois ele vem e traz outra vez para dentro da ciência um novo conceito de mente, dizendo assim, mente é o processo cognitivo de manifestação da vida. Com isso, a ciência passa a conferir esse atributo, mente, a todos os seres vivos, porque ele justifica assim, todo ser vivo, por mais primitivo que seja, ele sabe sobreviver, ele sabe se alimentar, ele sabe se reproduzir, ele sabe fugir de agentes aversivos. Esse saberzinho de cada um corresponde à sua mente, não é? Então cai aquela visão cartesiana do século XVII, de que sensibilidade era atributo da alma e só quem tinha alma era o ser humano. Então, Gregory Bateson, através desse conceito, ele derruba a visão cartesiana, não é? Então, a ciência passa a admitir de maneira acadêmica que todos os seres vivos têm mente, com esse novo conceito, não tem nada a ver com alma ou com espírito. Mente como processo cognitivo, intelectivo de manifestação da vida. É o saber, né? Manifestar o seu viver. Isso é que é mente para ele. A partir daí, nós temos publicações maravilhosas. Eu trago para vocês assim como exemplo, mas eu não tenho tempo de falar sobre cada uma delas, né? Bem aqui na esquerda, lá em cima, a pré-história da mente, depois as mentes dos animais, os cães sabem quando seus donos estão voltando, aqui embaixo, o parente mais próximo, né, do Roger Fuchs, são coisas muito bonitas. Temos publicações assim muito, muito importantes hoje, né? Com tudo isso, eu acabei no final da década de 1990 escrevendo esse livro, A Alma dos Animais. E eu fiz, entre outras coisas, um estudo comparativo entre as partes do sistema nervoso central do ser humano em relação aos animais. Vocês se lembram daquela fala de Calderaro, de que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana? Com base nisso que eu escrevi, dentro do texto desse livro, essa comparação. Então, eu estou comparando aqui as partes do sistema nervoso central do ser humano com os animais, tomei o cão como referência. Então, olha, de maneira bem simplificada, aqui embaixo em pretinho, medula, lá no cão também medula espinal. Em vermelho, tronco encefálico.
sobremontado pelo cerebelo, lá no cão também. Aqui em amarelo, cérebro, cérebro. Então, eu cheguei à conclusão, como outros autores também, que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. O que isso quer dizer? O modelo de construção, a arquitetura do cérebro, de todos os seres que têm cérebro, é a mesma. O que varia é a quantidade de neurônios, que permitem circuitarias mais ou menos elaboradas, através das quais vão se manifestar comportamentos mais ou menos elaborados, né? Então, é exatamente isso que eu faço nesse livro também. Agora, em 1912, aconteceu um fato muito importante. Estava acontecendo lá no Reino Unido um simpósio sobre consciência humana, com centenas de neurocientistas, liderados pelo Dr. Philip Lowe, da Stanford University, lá dos Estados Unidos. 26 desses neurocientistas assinaram um documento que hoje é conhecido como Declaração de Cambridge, do qual consta o seguinte texto: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, né, octopus, têm consciência. E eles justificam dizendo assim: as mesmas estruturas do cérebro humano que são ativadas na manifestação de atos de consciência também existem nesses animais. Como não existem nem órgãos da estrutura sem função, o que estariam fazendo essas estruturas no cérebro dos animais, né? Então, esse texto, ele veio conferir credibilidade ao que muitos autores vêm fazendo aí durante muito tempo, não é? Inclusive, assim, consolidando aquelas informações pioneiras da própria doutrina espírita. Lembrando, por exemplo, o que Calderaro disse sobre o cérebro no livro No Mundo Maior, né? As coisas, então, é assim, né, em relação às informações da verdadeira natureza dos animais. A doutrina espírita vem falando, passam-se décadas, vem acontecendo coisas na ciência acadêmica que vem testemunhando, vem confirmando, vem ratificando, né? Eu acho isso muito bonito. Bom, vamos em frente. Também, hoje em dia, se fazem pesquisas a respeito do comportamento do cérebro de animais em ressonância magnética funcional. Por exemplo, esse autor, Endkes e colaboradores, eles treinaram 10, 12 cães para ficarem bem quietinhos dentro daquele difícil tubo da ressonância magnética funcional, né? Então, a gente vê aí um cão lá dentro, com seu fone de ouvido, e os autores, então, emitiam, assim, dezenas de sons. A explosão de uma bomba, outro animal latindo, e também o tutor desse animal falando carinhosamente com ele. Quando isso acontecia, eram marcadas as seguintes áreas cerebrais desse cão. A área auditiva, é claro, ele estava ouvindo a voz do tutor. Mas olha que surpresa, área visual, ele não estava vendo o tutor. Isso significa que esse animal fez o quê? Uma associação de ideias. Porque lá na casa deles, quando ele ouvia o tutor e ele também via o tutor, ele estava associando aquele timbre de voz com a imagem do tutor. Quando ele ouviu só a voz, marcou a sua área auditiva e marcou também a área visual, confirmando que ele estava tendo a imagem da figura do tutor, né? E olha outra surpresa, marcou a área pré-frontal. No livro que eu escrevi junto com os meus amigos Décio Iandoli Júnior e Dr. Décio Lopes, O Cérebro Triunfa no Serviço do Espírito, a gente fala também com base em Calderaro, né, no Mundo Maior, da área pré-frontal. A área pré-frontal, do ponto de vista neuroanatômico, ela é uma área diferenciada, o córtex dela é um córtex de aquisição filogenética muito recente, e ela é assim, ela é que tem, digamos, a chave, usando uma expressão metafórica, das gavetas do nosso arquivo de memória, e dos animais também. Então, é assim, ali é como a gente usa a expressão, caiu a ficha, né? Então, o animal estava entendendo o que estava acontecendo. Olha o resultado dessa pesquisa. As áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, com um padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Então, aquela corrente da neurociência que acha que os animais só imitam os gestos humanos,
as expressões humanas, isso não é verdadeiro, é uma leitura equivocada. Esses trabalhos estão demonstrando que áreas cerebrais, quando elas são marcadas, elas têm um significado. E estar marcada a área pré-frontal tem o significado de que o animal entendeu. Ele está entendendo o que está acontecendo, né? São trabalhos, então, muito importantes. Bom, nesse livro que eu escrevi lá na Faculdade de Veterinária, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, eu consegui escrever esse capítulo 14 com esse título, Neuroanatomia da Interação Cérebro-Mente. Ah, eu tive todo o embasamento de Calderaro. É claro que eu não falei da literatura espírita no livro acadêmico, né? Mas eu pude considerar, não só lembrando a fala de Calderaro, mas também tudo que eu mostrei para vocês aí, inclusive a Declaração de Cambridge, eu concluo, o cérebro dos animais também ele pode ser entendido como órgão de manifestação da sua mente, né? Porque a Declaração de Cambridge é de 2012 e o meu livro foi editado, ele saiu a primeira edição em 2014. Então, eu já tive embasamento científico para poder estruturar o capítulo 14 com essa visão, né? Dualista da interação cérebro-mente. Bom, vamos agora falar um pouquinho dos animais do processo evolutivo, né? Porque a gente, de modo geral, pensa assim, nós estamos aqui, olha, a nossa espécie tem um cérebro bem desenvolvido, a parte cognitiva é, assim, explodiu, não é? Nós temos conquistas tecnológicas, assim, inacreditáveis. Nós fomos à Lua há mais de 50 anos, tem telescópio Hubble, tem tantas coisas, né? Tantas conquistas. Então, os animais, coitados, eles ficam lá fazendo a sua vidinha. A coisa não é bem assim, né? Então, vamos ver, por exemplo, no Mundo Maior, Calderaro, no capítulo 3, ele fala algumas coisas. Isso aqui eu já falei para vocês lá atrás, né? Lembra da crisália da consciência? Que reside no cristal a rolar na corrente do rio. Outra, as árvores que se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos de amor. O símio guinchando, o macaco guinchando, organiza a faculdade da palavra. Desde a ameba na água tépida do mar, até o homem vimos lutando, aprendendo e selecionando. André Luiz deixa claro na sua obra, tanto no Mundo Maior quanto em Evolução em Dois Mundos, né, que existe todo um processo evolutivo e nós fazemos parte desse processo evolutivo, né? Não somos nada especial em relação a tudo que acontece na obra evolutiva, né? Outra coisa ainda, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz, a partir do capítulo 10, que se chama Palavra e Responsabilidade, ele faz uma coisa extraordinária, mostrando como aquele ser primitivo que estava entrando no período de humanidade e que ele chama de homem infraprimitivo, ele diz assim, olha, esse homem infraprimitivo que estava saindo da animalidade e entrando no período de humanidade, e lá na Gênese de Kardec está bem explicadinho, né? Capítulo 11, eu vou dizer, no item 15, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Eu acho que é esse homem que André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 10, chama de homem infraprimitivo, não é? Então ele diz assim, olha, o corpo espiritual desse homem infraprimitivo, ou seja, o seu perispírito, demora-se longo tempo no plano espiritual para sofrer intervenções espirituais, para que, ao encarnar no corpo físico, ele tenha possibilidade de conquista da palavra articulada, com produção da voz, para que ele desenvolva a linguagem de comunicação com os companheiros. Essa linguagem vai servir de agente de indução para que ele trabalhe o seu pensamento fragmentário, tornando-o pensamento contínuo. Uma vez adquirindo o pensamento contínuo, ele vai ter
oportunidade de receber a semeadura do senso moral, conquistando o pensamento contínuo e a semeadura do senso moral, ele vai ter capacidade de fazer reflexões, vai ter capacidade de fazer melhor desprendimento do seu perispírito durante o sono do corpo físico, entrar em contato com os amigos espirituais, receber novas lições. Ele vai também, compreendendo a lei de ação e reação, ele vai assumindo a responsabilidade dos seus atos. E também, com isso, ele vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, à medida em que ele vai desenvolvendo o seu senso moral, cada vez mais tendo a opção de escolher o bem e para o bem de todos, né? Conforme está no Livro dos Espíritos, questão 629. Esse estudo, meus amigos, que eu estou fazendo de maneira muito apressada aqui, ele é muito bonito. E ele merece, assim, a nossa atenção, o nosso cuidado. Por isso que eu faço questão de referir sempre a fonte, que é para depois, com mais tempo, mais cuidado, mais atenção, cada um de vocês que se interesse pelo assunto, possa ir lá buscar o mundo maior, a evolução em dois mundos, os mecanismos da mediunidade, a gênese de Kardec, né? E fazer esse estudo de maneira mais apurada. Né? Então, vamos continuando. Bem, ainda em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, André Luiz diz assim, olha, praticamente fazendo um resumo de tudo, guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Olha, meu Deus, diz Emmanuel também, né? Que em pesados avatares, podemos entender como processos reencarnatórios, a gente vem de luta em luta, de aquisição em aquisição, aprendendo, conquistando, para chegar até o dia de hoje, na condição em que estamos de sapiens, né? Mas não somos o produto final desse processo evolutivo, que nada. Ainda temos muito caminho pela frente, né? Temos ainda, depois desse período de humanidade, todo o período de angelitude. Então, temos ainda muitos avatares pela frente, né? Mas estamos a caminho. Isso é que é importante. Então, pessoal, de tudo que nós falamos, abordando a visão espírita em relação à verdadeira natureza dos animais, abordando a visão acadêmica também em relação à verdadeira natureza dos animais, hoje nós podemos dizer que nós temos novo conhecimento, não é? Então, os animais não são máquinas cartesianas, desprovidas de sensibilidade, eles não têm só o corpo físico, não. Os animais, a gente hoje sabe que são seres espirituais em evolução. Pela academia, nós sabemos que são seres sencientes, que pensam, têm livre vontade para algumas coisas, né? Não para escolher a espécie e que preferiu encarnar. Você lembra lá do Livro dos Espíritos? Questão 601. Eles têm inteligência, têm memória, sensibilidade, sensações, têm capacidade de sofrimento físico e mental, eles têm mente, psiquismo, têm vida própria, eles não existem apenas para servir ao ser humano, não é? Porque então, se aí, comumente na nossa cultura universal, tem muitas pessoas que acham que os animais existem para nos servir. Imagina, os dinossauros viveram aqui alguns séculos, nunca viram um ser humano, vieram fazer o que aqui, né? Cada animal, cada espécie, cada indivíduo tem vivência própria, tem razão própria da sua existência como processo evolutivo, né? Basicamente, são seres espirituais em evolução e aprendizado. Então, pessoal, tudo que eu disse para vocês aqui hoje, de maneira apressada, de maneira resumida, está nesses dois livros. Aquele que eu mostrei para vocês, A Alma dos Animais, editado lá pela Casa Editora Clarim de Matão, aquele complexo de Camachuta, né? E desse outro livro, A Questão Espiritual dos Animais, editado pela Folha Espírita. Está agora, recentemente, publicado na sua 13ª edição, ampliada e revisada. E ele tem formato impresso, tem formato e-book, e também tem um curso que eu gravei em 15 aulas, com outros companheiros da Associação Médico Espírita de São Paulo, que são médicos veterinários,
e está disponível totalmente gratuito nesse site aí, www.amisaopaulo.org.br/ensino, essa figurinha do Jogo da Velha, cursos. Aparecem os cursos, então vocês clicam em cima da questão espiritual dos animais, viu? Fica disponível, então, para vocês aí. Bom, eu termino, então, o último bloco com uma questão ética. Conhecendo a verdadeira natureza dos animais, nós temos o direito de dispor deles, como ainda fazemos, na criação industrial, no abate industrial, né? Na utilização em pesquisa, na utilização em provas de rodeio, vaquejada. É claro que tem coisas que não vão acabar hoje, mas nós temos que ter a proposta de que isso vá liberando os animais pela atitude do ser humano de maneira cada vez mais adequada, né? Porque eu tenho uma preocupação muito grande quando o sofrimento dos animais é da nossa responsabilidade. Por exemplo, essa figura que eu estou mostrando é uma cena de vaquejada. É inegável que esse animal está sofrendo, né? Então, eu pergunto, é válido, é eticamente correto nós utilizarmos animais nessas provas para nos divertirmos à custa do sofrimento deles, né? E outras coisas também que existem, né? A produção industrial, aqui, por exemplo, a caçada de filhote de foca para consumo humano de peles, né? Produção leiteira também é uma coisa causa muito sofrimento aos animais. Então, deixa essa pergunta, né? Será que nós temos o direito de dispor deles como ainda fazemos, enquanto humanidade, né? Como ainda fazemos até hoje, né? E tem algumas falas interessantes aí. Por exemplo, esse filósofo inglês antigo, né? Século XVIII e XIX, ele dizia assim, Jeremy Bentham: não precisamos perguntar se os animais são capazes de pensar ou de se comunicar. Temos que ter compaixão, porque basta sabermos se eles sofrem. São capazes de sofrer? São. Pronto. É o necessário para que a gente passe a respeitar os animais, né? Primeiro, tendo esse sentido, resgatando em nós, seres humanos, o sentimento da compaixão. As coisas estão melhorando, eu sou otimista. Por exemplo, lá no Reino Unido, a caça à raposa, que era assim uma coisa tradicional desde 1660, está proibida desde 2005. Já faz muitos anos, né? E lá na Espanha, as touradas estão proibidas também desde 2012. Não em toda a Espanha, porque os madrilenhos são muito teimosos, mas na região da Catalunha já está proibida desde 2012, né? Então, olha, André Luiz ainda, no seu livro Missionários da Luz, ouvindo Alexandre, que é o mentor, a fala de Alexandre diz assim, olha, a missão do superior, se é que nós podemos nos considerar superiores, né? É de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os inferiores, os animais, não podemos aguardar a proteção dos superiores, né? Isso está no capítulo 4 do livro Missionários da Luz. E Emmanuel também, nesse livro, Emmanuel, no capítulo sobre os animais, ele diz: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais, estendei até eles a vossa concepção de solidariedade. Tem muita gente boa nos orientando para que a gente busque cada vez mais essa relação de vivência harmônica, né, entre seres humanos e os outros animais. Então, pessoal, que tal a gente partir dessa fala do Mahatma Gandhi, né? Você quer ver mudanças no mundo? Quer que os animais sofram menos? Quer respeitar o direito que eles têm à própria vida? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Comece com você, não é? Porque é a partir daí que nós vamos influenciar as outras pessoas que estão à nossa volta. E cada vez mais isso vai se multiplicando e esse planeta vai se tornando de vivência mais harmônica cada vez mais, né? É o que todos nós buscamos. Bom, eu vou terminar com um resumo desse capítulo do livro de Carbachuto, O Gênese da Alma, apelo em favor dos animais. E como eu estou percebendo que não vai sair o som que tinha por trás dessa fala, eu vou tentar aqui no meu celular buscar uma música, se eu conseguir rapidamente, né? Vamos ver aqui. Então,
Deixa eu ver se eu consigo aqui pôr uma musiquinha, por exemplo, uma sonata ao luar de Beethoven, né? Quem sabe? Vamos ver se eu consigo. Primeiro eu preciso pular um anúncio aqui, rapidinho, ele já vai sair. E a gente vai aqui na sonata ao luar do Beethoven. Vamos ver se eu consigo. Oh, meu Deus. Tá meio difícil, né? Mas talvez a gente consiga. Vamos lá. Sentindo a pele seca? Não. CeraVe foi desenvolvida por Não. dermatologistas para mais hidratação. Tá difícil mesmo. Certificação. Agora acho que sim. Sonata ao luar de Beethoven. Ah, que coisa linda essa música, né? Então vamos ver se vocês conseguem ouvir, meus amigos. Porque com esse som de fundo é que eu quero, de maneira muito resumida, trazer essa fala de Carbachútel, apelo em favor dos animais. Ele diz assim, olha, vós que vedes luzes, nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas, acariciai os vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são vossos companheiros de jornada evolutiva, de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Olha, Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, que não por acaso nasceu num estábulo cercado de animais. Que Ele abençoe a nossa proposta de buscar meios de vivência harmônica dos seres humanos com os outros animais. Que os amigos espirituais nos ajudem e que a gente encontre esse caminho, porque nós não conseguiremos, como seres humanos, a nossa evolução espiritual se não tivermos compaixão para com os animais, respeitando o direito que eles têm à própria vida e respeitando a sua capacidade de sofrimento físico e mental. Jesus, muito obrigada, abençoe a nossa proposta, que assim seja. Pessoal, pronto. Foi com isso que eu consegui trazer para vocês de maneira muito resumida, né? O que eu chamo de questão espiritual dos animais. Então, Nilton, eu fico disponível para comentários. Depois dessa exposição aí que a gente acabou de ter, tão rica, né? tão bem embasada, fundamentada do ponto de vista científico, do ponto de vista da doutrina espírita, né? Que enriquece tanto aí o estudo que a gente tem feito aqui na Amivale do livro Evolução em Dois Mundos, né? Foi que a doutora Ivênia brindou a gente nessa noite. A gente tem um tempinho aí para algumas questões, e a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a nossa gravação aqui, e eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta aí, que eu estava comentando com ela, deve ser a pergunta que ela mais ouve em todos os locais, né? E que deve interessar muitas pessoas, né? Eu estava comentando com ela que até essa semana mesmo, aí no grupo de presidentes da AME, lá surgiu esse questionamento, né, de um colega lá pedindo uma orientação, e o próprio Gilson colocou um vídeo da doutora Ivênia falando a respeito, que é sobre a questão da eutanásia em animais, né? Então, assim, se ela puder colocar para a gente rapidamente, do ponto de vista dela, essa questão, a gente pode abrir com essa pergunta. Tá bom. Então, de fato, Newton, as duas perguntas mais frequentes
A eutanásia é uma delas. A outra pergunta também mais frequente é porque os animais sofrem, né? Porque para eles não existe expiação. Então, em relação à eutanásia, a minha postura é a seguinte, olha, eu procurei de maneira muito cuidadosa em todas as obras da codificação, em André Luiz, em tudo que eu pude, eu não encontrei resposta a essa pergunta, eutanásia em animais. Então, que raciocínio eu fiz? A gente sabe que para o ser humano a eutanásia é um verdadeiro desastre, não é? Basta ler o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Bom, considerando como segundo ponto que o espírito humano e o princípio inteligente dos animais são a mesma coisa, têm a mesma natureza, a mesma essência, apenas em estágios evolutivos diferentes, então eu não sei se fazendo a eutanásia do corpo físico dos animais também haverá uma repercussão negativa para o princípio inteligente desse animal. Então, como médico veterinário, eu não faço a eutanásia e não recomendo, não é? Por esse raciocínio, porque eu não sei, na dúvida pro réu, não é? Eu reconheço que existem casos muito difíceis, mas também para o ser humano existem casos muito difíceis. Então, se fosse válido para os animais, vamos livrá-lo do sofrimento, também esse mesmo argumento seria válido para o ser humano, não é? E a gente não faz isso em relação ao ser humano, na visão espírita. Então, a minha leitura é essa. Como eu não sei o que vai acontecer com o princípio inteligente dos animais, eu não encontrei resposta na literatura espírita, na dúvida pro réu. Eu não faço como médica veterinária e não recomendo. Acho que o André está aí. O André queria colocar também, fazer uma colocação aí. Oi, André. Boa noite. Boa noite, Gênia. Prazer em poder estar conversando aí pela primeira Prazer vez. é meu, André. Já assisti em algumas oportunidades, tem o seu livro, inclusive. Obrigado. Eu estava conversando hoje com o Newton. Eu tive a oportunidade de escrever um prefácio da obra que o Sérgio Mazei, o Mário Mazei, lá de Ubatuba, do SEI, não sei se você conhece. Pessoalmente, não. Então, o Mário Mazei, ele teve ele é médium, né? Médium de psicografia, e ele teve um contato com o espírito que foi, na última encarnação, uma médica veterinária na China. E ele psicografou um texto lindíssimo, da experiência dela, depois do desencarne dela, como médica veterinária, e ela foi responsável por milhares de eutanásias em animais. E aí ela traz toda a experiência dela e o sofrimento que ela passou, né, no além-túmulo. E ele escreveu uma obra, ele foi inspirado a escrever essa obra, a obra chama-se Eutanásia em Animais. Uma obra André, lindíssima. você sabe que eu nem conheço. Eu gostaria, eu vou procurar depois conhecer, eu não conheço essa obra. Então, essa obra ela vai ser lançada agora, brevemente. Então não foi lançada, bom. Não, então vai ser lançada agora brevemente. Eu tenho um álibi. Ele me mandou a obra, porque eu fiz o prefácio da obra, e ele, inclusive, quer presenteá-la com essa obra. Ele que coisa boa! Isso aqui. Eu tenho até essa obra em PDF, já corrigida, ela vai ser lançada agora nos próximos, provavelmente antes do final do ano. Poxa, e a obra é lindíssima, vale muito a pena ler a obra, e o Mário consegue, além de trazer essa experiência do espírito, ele consegue fazer uma revisão extensa, tanto da parte da doutrina espírita, correlacionando com a parte científica. Poxa, que bom! Traz uma reflexão belíssima, belíssima. Poxa, muito André, que boa notícia! É muito emocionante. E assim, nada por acaso, né? Ele me encaminhou para fazer o prefácio, que há pouco tempo atrás, ano passado, nós lançamos uma obra, eu, Alexandre Serafim e o César, nós somos 3 professores da medicina aqui da Universidade de Taubaté, e nós lançamos uma obra que é Medicina e Espiritualidade baseada em evidências. E essa obra eu presenteei ao Mário, que é muito meu amigo. E é uma obra também que traz, assim, né, um conhecimento e uma união da ciência e espiritualidade, conforme foi previsto, né? E conforme Allan Kardec nos trouxe isso lá atrás. E
Obviamente, nesse ápice da transição planetária que nós estamos vivendo, exatamente a chave da grande transformação moral seria essa união da ciência e espiritualidade. Isso está acontecendo também em relação aos animais, porque ele traz, né, os novos conhecimentos, como a senhora trouxe hoje, na parte também da ciência, e nos mostrando e nos trazendo ensinamentos, né? Quer Nossa, dizer, no nem diga. final, convergindo para aquilo dos conhecimentos que nós já sabemos, trazido, por exemplo, por André Luiz, né? Nas obras psicografadas por Chico Xavier. E é muito interessante, porque as coisas batem, né? Elas, na verdade, elas vêm se unindo e convergindo no mesmo sentido. Bem, Né? Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos evoluir nessa questão da relação com os animais, no sentido de amor, de respeito, né? Que são nossos companheiros de caminhada aqui. nossa, nem diga. Né? E eu acho que nós já estamos vencendo essa situação da eutanásia no homem e acredito que isso irá acontecer com os animais. Hoje nós temos já bem sedimentado a questão da ortotanásia, né, do ser humano, que é completamente diferente da eutanásia. Eu acho E que da os animais, distanásia, né? eu acredito que nos animais isso vai caminhar no mesmo sentido. Então, apenas aqui dando uma contribuição que o Mário pediu para eu estar falando, ele estaria aqui presente, mas hoje é aniversário do Centro Espírita lá em Ubatuba, está tendo lá Que um coisa jantar boa. beneficente. Parabéns para o centro dele, parabéns para ele também. Que coisa boa. Boa notícia, né, André? Sim, Depois aí depois eu pego o contato da senhora e te depois passo essa obra. Vale muito a pena envia ler. Eu passo para o Newton, ele passa para você o meu endereço, viu? Contato, pode deixar. Manda a nossa obra também de medicina e espiritualidade para a senhora ler. Tá bom. Que coisa boa. Agradeço muito, viu? Alguém Você tem vê, mais os alguma? esforços vão se unindo, né? E desculpa, Newton, só para terminar aqui com o André. Como você disse, André, eu acho que todo o conteúdo da obra espírita e as informações da ciência acadêmica, elas não se manifestam como retas paralelas, né? Pelo contrário, são convergentes, porque cada vez mais a gente vai vendo que as coisas estão caminhando nesse sentido, né? Basta dizer a obra, por exemplo, do A.E. Stevenson, que trabalhou com memória de crianças, né, de outras encarnações, com 2.600 casos, e ele chega à conclusão, depois de estudar mais de 20 possibilidades, que a mais aceitável é a teoria reencarnatória, né? É a hipótese da reencarnação. Quer dizer, quando um cientista do porte do A.E. Stevenson declara uma coisa dessa, né? Então a gente está vendo que daqui a pouco a realidade do espírito ela vai ser demonstrada pela própria ciência acadêmica, né? E outros, né? Como o Pim Van Lommel, o Peter Fenwick e outros que estão trabalhando com EQM e com memória de outras vidas, a coisa está caminhando, né? Graças a Deus. Muito obrigada, viu, André, pela sua contribuição aí. Fiquei muito feliz com as notícias. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Acho que alguém com a mão levantada aqui, a Tatiana. Pode falar, Tatiana. Boa noite. Cadê ela? Já Boa vi. noite. Tudo Boa bem, noite. doutora? Tudo bem, e você, Tatiana? Também. Um grande prazer falar com a senhora. Muito obrigada, viu? igualmente. Se tornou a minha professora já tem algum tempo. É verdade, leio suas obras, assisto suas aulas, procuro tudo que tem no YouTube também. Está se tornando uma mestra para mim. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço o interesse, viu, Tatiana? Imagina, muito obrigada eu. Doutora, eu sempre ouço você falar nas aulas, e inclusive no livro, que o animal ele não pode escolher a espécie ao reencarnar, né? E o sexo também, ele não geralmente mantém o mesmo sexo, doutora? Ou isso também... É que eu nunca... Isso eu fiquei em dúvida, né? Quanto à espécie, eu entendi perfeitamente. Quanto ao sexo, não. Então, Tatiana, não tem uma resposta pronta sobre isso, né? A gente entende que também não deve ter o livre-arbítrio para isso, né? Porque essa é a questão, acho que 601 do Livro dos Espíritos, por aí. Então, os animais, quando se fala em livre-arbítrio dos animais,
em vários locais está bem sinalizado que eles têm arbítrio para decidir em relação às suas necessidades. Por exemplo, o animal está com fome, ele vai procurar alguma coisa de livre vontade para saciar sua fome. A sede, o impulso da sexualidade e outras coisas, né? Mas para resolver a respeito em que espécie vai encarnar, qual é o sexo e outras coisas, eu acho que isso é bem mais difícil, né? Ele precisa da semeadura do senso moral para isso, que vai acontecer só a partir daquele homem infraprimitivo. Eu sou encafifada com essa expressão de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 10. Por que ele usou essa expressão homem infraprimitivo, né? Ele não falou só em homem primitivo. Eu estou desconfiada que ele está se referindo a essa criatura que está emergindo da animalidade e está entrando, né, como um processo, que eu acho que demorou pelo menos aí 1 milhão de anos até ele adquirir a semeadura do senso moral, né? Então, tudo é processo, né, Tatiana? Tudo é processo. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. E a minha cachorrinha faleceu faz pouco tempo, e é impressionante, doutora, que no lugar da onde ela faleceu nos meus braços, tem 1 mês e pouquinho. No chão onde ela faleceu, eu não sabia que quando eles falecem soltam um líquido, né, uma urina, e formou o desenho dela no chão. É uma coisa assim impressionante. Coisa, ela viveu comigo 16 anos, e com ela em vida, com as coisas que eu fui aprendendo com ela, que eu comecei a ter interesse pelos animais, o evangelho dos animais. Encontrei você também, doutora, né? A senhora, né? Mas é uma coisa assim que eu falo, que eu sou espírita também, né? Mas é uma coisa impressionante para quem está me ouvindo. O desenho dela no chão, uma coisa assim que para quem eu mostro, né? Formou a imagem dela, naquele líquido que saiu dela. Isso eu só quis compartilhar para que... Isso é muito interessante, o teu depoimento, viu, Tatiana? Porque a gente tem percebido que, às vezes, os animais têm, assim, um papel muito importante nesse despertamento do ser humano, né? Eu tenho um programa semanal na Rádio Boa Nova, de rádio, e a minha parceira de programa, Ivani Lima, lá no Centro Alto de Souza, em Santana, ela faz aquele trabalho de assistência espiritual a animais. Então, ela fala que é impressionante os casos, assim, por exemplo, chegou uma moça que é de uma outra corrente, que inclusive, assim, que é distância com o espiritismo, sentava lá na última fileira das cadeiras, mas o cachorrinho dela estava doente, ela soube que o Centro Espírita fazia um tratamento e levou lá. E ela foi indo, então a Ivani recomenda, que faz evangelho no lar, faz uma palestrinha. Bom, com o tempo, ela foi saindo da última fileira de cadeira para a penúltima, foi indo. Hoje ela está lá na primeira cadeira, num curso lá, estudando a doutrina espírita, né? A família toda está dentro do centro. Então, a Ivani fala, é impressionante como, às vezes, os animais é que levam a família, né, para dentro do centro espírita, para estudar, para ter esse despertamento para o afeto, a relação de afeto. Não é para se tornar espírita, né? A gente não faz proselitismo, mas impressionante como o afeto que o animal dedica ao ser humano serve de agente de indução para esse tipo de comportamento. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bonito mesmo. É verdade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Tatiana. Alguém gostaria mais de colocar alguma coisa, fazer algum questionamento? Não? Bom, então, agradecer muito a doutora Ivênia, né, pela gentileza que ela teve com a gente, atenção, e comparecer essa noite aqui conosco, fazer uma palestra tão rica, tão enriquecedora, tenho certeza, para todos nós e para todos aqueles que vão assistir posteriormente, que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube da Amivale, né? Então, a gente gostaria de agradecer muito a presença do doutor Ivênia, a presença tão simpática, tão atenciosa, né? E deixar um muito obrigado para a senhora, de coração, de todos nós aqui, pela sua presença aqui essa noite. E, para encerrar, vamos fazer uma pequena prece, agradecendo esse momento. Eu só quero me despedir
agradecendo novamente a oportunidade, viu? Vocês são muito simpáticos, muito acolhedores. Foi uma noite para mim muito produtiva, viu? Então eu sou muito grata. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos. Então, vamos, para encerrar, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo a oportunidade que tivemos aqui essa noite de receber todo esse amparo, todos esses ensinamentos, a todos nós aqui presentes, aos que nos irão assistir, com certeza também a todos aqueles irmãos desencarnados que também sempre comparecem ao nosso estudo, para juntos aprendermos e podermos, a cada dia mais, nos tornarmos uma criatura melhor, com mais entendimento, com mais compreensão, com mais respeito à vida. Em nome de Deus e em nome de Jesus, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa AME, aos nossos espíritos responsáveis por essa AME, por esse estudo, damos por encerrado a nossa reunião da noite. Que assim seja. Que assim seja. Vou interromper aqui a Tá bom, gravação. pessoal. Muito obrigada.